Aqui no gráfico nós temos uma região de resistência e também temos uma região de suporte. Essas duas regiões aqui, de resistência e suporte, têm uma briga muito grande. Porém, é o seguinte, quando você identifica que o preço aqui encontrou uma resistência, segunda resistência, terceira resistência, essa briga aqui está muito maior do que essa briga aqui em cima, em que só tem um pico e um outro pico, correto? Ou seja, aqui eu tenho muito mais tentativas para um rompimento para queda e que não foi possível romper, ou seja, rompimentos falhos, tentativas falhas, do que aqui em cima, correto? Então, aqui eu já consigo prever o seguinte, no trade a gente sempre opera com a probabilidade. A probabilidade diz o seguinte, então, se essa zona vendedora aqui está tão acirrada, ou seja, esse fundo aqui está tão acirrado, tem tantas pessoas aqui, tem tantas tentativas para tendências de queda e sempre foi falha, então o rompimento para uma tendência de alta é o que pode acontecer. Você vai operar o rompimento depois de uma lateralização? Não, porque você precisa de uma confirmação. Porque também existe uma regra bem básica. Toda vez que o preço estiver lateralizado, a maior parte dos rompimentos, mais de 80% dos rompimentos serão falsos. É diferente do preço em uma tendência de alta no mercado. Se o preço está em uma tendência de alta, ele tem que haver rompimentos para uma tendência de alta se cumprir. Ou seja, a maioria dos rompimentos serão verdadeiros, desde que você opere com tempos gráficos de 4 horas, tempos gráficos diários, ou seja, um dia, cada candle desse que representa um dia, e tempos gráficos semanais, cada candle representa uma semana de operação. Por que o tempo gráfico de 4 horas? Porque no tempo gráfico de 4 horas, a partir desse tempo gráfico, a operação se torna muito mais simples, você consegue identificar tendências de forma simples, o swing trade fica muito mais fácil, isso daqui para qualquer mercado ou qualquer ativo no mercado financeiro. Não importa se você quer operar Forex, se você quer operar criptomoedas, se você quer operar no mercado americano, no mercado europeu, se quiser operar também aqui no mercado brasileiro. Isso daqui, análise gráfica, é como se fosse uma língua universal. Essa aqui funciona para qualquer mercado do mundo. Então, através dessa configuração aqui, trabalhando a partir do tempo gráfico de 4 horas, você só aumenta a sua probabilidade e assertividade. Bom, então se esse rompimento aqui acontecer como houve aqui, o preço rompeu o que era uma resistência, ele não vai romper e vai subir direto. O preço sempre faz esse movimento, uma breve retração para uma nova impulsão. E assim por diante. E vai formando aí suportes e resistências, suportes e resistências, suportes e resistências. Ou seja, vai formando um fundo mais alto que o fundo anterior. Qual o momento que você vai entrar na operação? Vai ser no suporte? Vai ser na resistência? Não. Você sempre vai operar quando o preço confirmar essa tendência. E quando que isso acontece? Toda vez que o preço, logo depois que rompeu, formou um fundo mais alto que o fundo anterior, como aqui, você pode procurar o melhor momento para entrada. Geralmente, que é o que eu ensino para a fórmula do swing trade, também como eu opero, que é para ter rentabilidades acima de 10% por trade por operação, é sempre através do rompimento. Ele se torna muito mais assertivo no tempo gráfico de 4 horas e tempo gráfico diário. Tá? Esses dois tempos gráficos aqui são essenciais para fazer a operação. Por que no rompimento nesse caso aqui? Porque simplesmente com esses tempos gráficos maiores e o gráfico em tendência, o rompimento é certo de acontecer. Se não aconteceu o rompimento, ou se for um rompimento falho, ele bateu aqui e voltar, isso aqui já indica que pode ser uma reversão de tendência e o mercado vai ficar lateralizado. Então não vou fazer mais nada, eu saio da minha operação e parto para um outro ativo. Principalmente aqui trabalhando no swing trading, que eu posso operar vários mercados ao mesmo tempo, posso operar vários ativos ao mesmo tempo. Não preciso passar horas ali olhando somente um ativo, olhando somente um gráfico no mercado. Por isso que eu gosto de ter essa liberdade para trabalhar no swing trade.